falo, e o assunto da nutrição comportamental e os sabotadores alimentares, né? Como é Isso. isso? Nutrição comportamental. E eu estou curiosa para saber desses sabotadores. O que você tem para contar para a gente? Isso, primeiramente, né, agradeço a participação de todos aqui nessa maravilhosa live de hoje. Meu nome é Liliane Rodrigues, meu Instagram é NutriLiliane, para quem não me segue. Eu sou nutricionista e atuo com nutrição clínica há 15 anos. E assim, eu estou vendo muita mudança no âmbito da nutrição. E uma das principais mudanças que eu acho super importante é a questão da nutrição comportamental. Né? Porque a nutrição, né, a qualidade dos alimentos, valores nutricionais, isso muita gente sabe e é fácil, né? A gente entra na internet, joga ali o alimento e a gente sabe o que tem naquele alimento, o valor, a composição. Mas mais do que isso, né? Por que a pessoa, mesmo sabendo que um alimento é ruim ou faz mal, em excesso, claro, ela continua a comer, ela continua fazendo tudo errado? Por que isso acontece? Então, vai muito além do conhecimento apenas da composição nutricional, dos alimentos. Vai uma sabedoria aí de questão comportamental. Que sabe, Simone, nós somos seres individuais. Não só a parte genética, mas também a parte pensadora, a parte comportamental. E cada um tem uma forma de agir, uma forma de pensar. Às vezes, o que está bom para você não está bom para mim e vice-versa, certo? E a Sim. alimentação, ela sofre influência de várias questões emocionais. Nós somos não só um corpo físico, nós somos um corpo físico, mental e espiritual. Independente de religião, de crença, existe também a questão da espiritualidade. Isso Sim. é estudado, isso aí não é balela, isso aí não é questão. Isso existe no livro. Vários cientistas, vários médicos, pessoas já escreveram sobre isso. Então, o que isso tudo tem a ver? Que a forma de se alimentar tem muito a ver com a forma de pensar, de agir. E o que o nutricionista faz com tudo isso? Né? O papel do nutricionista é auxiliar essa pessoa. Então vamos lá, eu vou falar primeiro sobre o que são sabotadores alimentares, né? O que pode estar sabotando alguém de comer bem do jeito que ela queria ou não. E esses Sim. sabotadores eu dividi em dois. Os internos, que tem tudo a ver com aquela questão do pensamento, lado emocional, e os fatores externos. Os fatores externos, a gente não pode mudar muito, né? Que está além do nosso alcance. Então, o que a gente pode trabalhar? São os fatores internos. E, olha, o que é mais difícil de trabalhar é o interno que o externo, sabe? Com certeza. Sempre. Até Ainda numa mais nesse palestra. momento. Sim, sim. Por exemplo, um palestrante. Né? O que é pior para o palestrante? É a plateia ou ele mesmo, o medo dele de se apresentar? Ele fala que é a É. plateia. Ai, tem muita gente. Fica me olhando. Mas é ele. É. A plateia interna que é a pior questão. Então, quais são os sabotadores internos? Né? São vários, são vários. Eu vou falar os mais importantes. O que foram mais estudados pela nutrição comportamental. Então, a primeira questão é fome, né? Essa pessoa, como é que é o hábito dela? Ela foi criada desde criança, digamos. A mãe esperava ela chorar muito para dar o alimento, a mãe já tinha os horários certos e oferecia o alimento para essa criança. Muitas das vezes, as famílias não têm horários fixos para comer. Bateu a fome, deu aquela coisa, vai e come o que tem na geladeira, não forma uma mesa, né, para sentar aquela família junto, não desliga, né, ou pega, vai assistir em frente à televisão e não olha, não conversa um com o outro. E ela vai criando uma pessoa que não tem horários estabelecidos para comer. Então espera daquela fome para comer. E vocês já experimentaram ficar com muita fome por algum motivo, né? Tá na rua, não consegue se alimentar e vá comer. O que você faz? Você não come a primeira coisa que você vê na sua frente? Sim. Primeira Ah, coisa. não Sai pegando e de tudo também.
pegando a primeira e come muito rápido. Por quê? As nossas células estão ávidas de energia, ficou muito tempo sem se alimentar. O cérebro não consegue nem raciocinar muito bem. Então, o que vê pela frente, a pessoa vai comendo. E se isso acontece, né, geralmente, o normal, a pessoa está na rua, ou está no hospital, algum procedimento que está precisando fazer, né, um tempo de jejum, enfim. Mas se uma pessoa todo dia é assim, não se estabelece horários, nem para se alimentar, imagine isso todo dia, que resultado vai ter? Ela vai acabar ganhando peso, vai acabar ficando obesa e, na verdade, nem sabe por que está assim. Vai dizer, poxa, mas eu como tudo certo, tarará, mas aí vai ver que espera ficar muito com fome. Né? É questão da escala da fome, que é até uma postagem que eu coloquei no Instagram sobre isso, né? Que vai de 0 a 10, né? De 1 a 10, aliás, que 1 é a pessoa com muita fome, né? Espera deixar chegar essa fome. E 10 é a pessoa que quando come também, ela come até se empanturrar, né? Até ficar de um jeito que não se aguenta mais. E isso também é uma questão emocional, está ligada à escassez. Então, pode ser a própria pessoa ou alguém que ela admire na família, né? Uma avó, uma mãe que passou muita fome, dificuldades, e aquilo foi relatado, né, para essa pessoa. E ela admira muito essa avó, essa mãe, esse pai. Então, para ela, comer muito significa estar bem, significa que não tem escassez. E aí isso torna hábito. Toda vez que for comer é muita comida. Ou rapidez na hora de se alimentar. A pessoa que come rápido demais, não dá tempo do cérebro entender que você está saciado. Você acaba comendo mais do que deveria. Nosso organismo é muito inteligente. Então, quando a gente come, existe um hormônio que manda para o cérebro a sensação do seguinte: olha, tá bom, chega. Mas se você comer muito rápido, não dá tempo. E aí você come muito além do que deveria. E aí, né, vai fazer uma bariátrica. Muitas pessoas com esses problemas, né, recorrem a uma bariátrica. Ou realmente que precisa, por quê? A gente está falando aqui da obesidade que interfere na saúde, tá, gente? Eu não estou falando de uma gordurinha, uma barriguinha, e não é isso. Uma obesidade que interfere na saúde, causando diabetes, pressão alta, colesterol alto, que se chama síndrome metabólica. E aí vai fazer uma bariátrica, né? Reduz o estômago e aí obrigatoriamente vai ter que comer menos. Mas como não trata a mente, eu falo muito isso, a pessoa opera o estômago, não opera a cabeça. A mente continua daquela forma. Pensamento de escassez, comendo muito rápido, espera da fome para comer, não estabeleceu horários para alimentação. Não se entendeu, não se conheceu. Porque tudo é autoconhecimento nessa vida. Tudo. Com certeza. E aí, não é eu consigo até identificar pelo como o paciente fala, né? Mas a pessoa tem que fazer um movimento também. Porque a maior parte do tratamento depende, né, da pessoa querer. Se a pessoa não quer, fica complicado, né? Fome emocional, aí é outra questão também. Existe uma diferença entre fome e vontade de comer. Quem nunca, depois do almoço, tem uma vontade de comer um docinho? Isso é muito comum, né, Simone? A gente até conversou isso na outra live. Ou então, né, numa hora do nada, uma vontade de comer um milkshake de ovo maltine. Não, mas tem aqui um pão com queijo. Ah, não. Pão com queijo eu não quero. Eu quero um milkshake de ovo maltine. Então, não está com fome, ela está com vontade de. Essa vontade de é uma questão emocional. Geralmente, nós somos seres humanos, né? Dotados de mente, enfim, emoções. E quando a gente era criança, muitas das vezes, a mãe dava um docinho, alguma coisa, quando a gente estava triste.
Estou fazendo uma suposição, uma história. Cada um tem sua história. Ou, quando eu vi uma história muito... O pai brigava muito com a mãe. Mas toda vez... E ele bebia muito. Toda vez que ele parava de beber, né, ele estava bom, e vários doces para as crianças. E aí as crianças viam que quando ele dava doce, ele estava de bem com a mulher, ele estava bem com a família. Então, doce representava algo muito bom, de paz. União. E o doce, isso, né? O doce, ele tem essa propriedade. Ele libera, na hora, endorfina para o nosso organismo. Qualquer doce. O chocolate até mais. Então, ele dá uma sensação de prazer e bem-estar na hora. Então, é tipo um calmante natural. Só que ele funciona só naquele horário. E a pessoa sabe, poxa, toda vez que eu estiver mal, como um chocolate, como doce, eu me sinto bem. Aquilo fixa. Só que isso se torna uma rotina, que às vezes todo dia ela está com uma questão emocional, o estresse, uma ansiedade, e vai comer esse doce. E aí, o que acontece? Esse doce, ele todos os dias aumenta o valor calórico ingerido e a pessoa acaba ganhando peso. Né? Se tiver história familiar de diabetes, vai ficar com uma intolerância aí à glicose, vai ter uma resistência insulínica. Mas olha só, isso não é o doce, não é o culpado. E aí vem as pessoas dizendo, não, hoje é dia do lixo, aquele doce do pecado, enfim, não é nada disso. O doce não é tão ruim como dizem ser. O que é o ruim é as pessoas que fazem aquilo de exagero, né? Passa a comer todos os dias, ela passa a querer aquilo todos os dias. Mas aí tem que perceber aonde está o cerne. Por que ela quer aquilo todos os dias? Por que aquele chocolate tornou amuleto? E pior, que aí vem a questão da intensidade. Que quando está muito angustiada, ou angustiado, isso acontece com homens também, não come só um pedaço. Come logo 1, 2 barras, que eu já vi. Já vi pessoas comendo um pote de doce sozinho. Um pote assim de doce de leite, sozinho. Entende? Sim, de uma vez só. Eu também conheço pessoas assim. Facinho. Um pote de doce de leite agora, em 5 minutos. Lata de leite condensado de uma vez? Então, quando eu era mais nova. Hoje em dia, isso eu já não faço, não. Mas eu fazia. Dava mole com a lata de leite condensado na geladeira para ver o que acontecia. E ia embora. Sim. E muitas pessoas fazem isso, direto. E realmente isso, para o organismo, aí sim, esse alimento acaba sendo vilão. Mas não é porque o alimento é vilão, é porque a forma de comer aquele alimento, a intensidade, a velocidade, a quantidade, fazem com que ele se torne vilão na sua saúde. E aí o problema não é mais o doce. Não é mais nada, é a pessoa que, se isso é feito 20 anos, 30, 40, sei lá quantos anos a pessoa tem fazendo isso, torna-se um hábito. E hábitos são difíceis de ser mexidos, né? Com certeza. E você estava falando aí até a questão do estresse, né? Que na realidade ele pode sabotar e como ele pode sabotar, mas esse período mesmo que nós vivemos, né? E que ainda estamos vivendo, mas teve uma época aí pior para todo mundo, que a gente não tinha prazer, né? Qual é o nosso prazer? É sair de vez em quando, é estar com a família, estar com amigos, né? Tomar um chopinho, Então ficou todo mundo dentro de casa e a gente acabou chutando o balde, né? Eu tiro um pouquinho. Eu sempre gostei muito de doce, sempre. Isso aí eu sou formiga. Só que eu, depois desse período, eu ainda não consegui voltar ao normal. Eu me sinto muito viciada. Antigamente eu conseguia comer doce só final de semana. E eu não tô conseguindo comer doce só final de semana. Eu sinto a necessidade de todo dia comer um doce. E eu tô comendo. Simone, mas você tá comendo o quê? Leite condensado disso? Não. Eu comprei pelo menos uma geleia de frutas. Sim. E aí eu pego um biscoitinho,
né? Que a gente sabe que não é diet porcaria nenhuma, mas é um biscoitinho integral aí, entre aspas. Sei. E na hora de um cafezinho, assim, eu Sim. faço aquela geleia de frutas vermelhas. Por quê? Eu tô sentindo essa necessidade, mas aos poucos eu vou chegar lá. Mas eu sei que isso, eu tô me sabotando muito. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, né? Que é um sabotador por conta do estresse. Liliane? Ih, congelou. Ah, agora voltou. Acho que congelou. É, cortou o que eu falei? Você chegou a ouvir? Não, né? É que você come um biscoitinho diet, às vezes com uma geleia, por causa da pandemia, e aí alguma coisa eu perdi depois. Não, e eu finalizei só dizendo que assim, eu sei que eu estou me sabotando, né? Eu estou, isso é um sabotador, justamente por conta desse período todo conturbado aí que nós vivemos. Sim, sim, sim. Exatamente. Mas assim, a consciência, você tem consciência, mas as pessoas não têm consciência. O problema é a falta de consciência, entendeu? Então, o que está acontecendo? As pessoas chegam para mim, né? Falam, parará, parará, mas não conseguem ter a consciência daquilo que está sabotando. Ah, e não consegue entrar, né, nessa consciência. Porque quando se tem consciência, você sabe que está errado, você faz mesmo assim, mas a hora que você quiser, pô, calma aí, isso aqui está afetando minha saúde. Você vai continuar, Simone? Se estiver afetando sua saúde, a fazer isso? Pensa. É, Mas a não, pessoa que não tem consciência, mesmo afetando a saúde, ela não para. Mesmo sabendo o que ela não quer, ela não consegue parar. Porque ela não olhou para ela. Ela não consegue saber, né, gatilho. E esse gatilho só é possível saber na hora de comer. Eu já fiz uma experiência de mindful eating. O que é isso? Pega um pedacinho de chocolate, coloca na boca, vai para aquele chocolate, tenta sentir o prazer, o paladar, para poder trazer aquela consciência. Naquela hora que ela faz esse trabalho, pode vir na mente dela um start. Caramba, agora eu lembrei, né? Acontece isso por causa disso, enfim, né? E se está muito estressado, se está com uma ansiedade crônica, digamos assim, se vive ansioso, se vive estressado, tem que fazer algo, algum movimento para mudar isso. Ninguém pode viver estressado. E outra, o estresse e a ansiedade por si só podem levar a aparecimento de doenças. E aí não somente a hipertensão, a diabetes, mas outras doenças que a gente sabe que existem por aí. Entende? Então temos que ter mais cuidado com a nossa vida, né? Com o nosso bem-estar e tudo isso. Tem alguma é. pergunta aí? Eu estou vendo que está Não, aparecendo. comentário. É, a Lúcia que colocou que o vinho está sendo um bom amigo na pandemia. É, o meu também. Só que isso aí pelo menos eu consigo deixar só para o final de semana. Não estou bebendo todo dia, não. É, e a Flor colocou que força de vontade quando afeta a saúde. É, tem que ter força de Exatamente. vontade. O que acontece com força de vontade, né? Todo mundo tem força de vontade. Eu quero saber que escrevem aí. Alguém não tem força de vontade e continua obeso? Escrevem aí. O que vocês acham? Que todo mundo tem. Eu faço sempre um questionário com os pacientes motivacional. E a maioria está super motivado e quer mudar. O que é que acontece entre a força de vontade e o não conseguir está aí, está nesses gatilhos. E muitas das vezes estar no bem-estar dela. Tem alguma coisa, às vezes, com a pessoa que ela não está bem. E esse não está bem que tem que ser investigado, né? Através de terapia, através de alguma religiosidade, espiritualidade, buscar alguma coisa para estar bem, para estar tranquila, mente bem. As pessoas estão tomando muito remédio tranquilizante, calmante para dormir, para estar bem o tempo todo. Eu estou vendo muita gente à base de Rivotril, Lexotan. Teve Também. até uma meme de uma música. Lexotan é Rivotril. É, Não, tá demais. E com a pandemia, as é. questões pioraram muito. As pessoas que já tinham questões, quando veio a pandemia, o negócio ficou muito mais tenso. Então, é isso, tá tudo interligado, gente.
Não adianta só eu buscar nutricionista, pegar dieta, ou então, melhor, né? Vai no nutrólogo, passar uma fórmula maravilhosa que vai tirar a fome e depois vai ficar a base dessa fórmula, que tem vários efeitos até colaterais. Não dá, gente. Tem que buscar esse conhecimento, tem que entender você mesma, a sua história, a sua vida. Entende? E aí, quando vem os sabotadores externos, né? Quando você está bem consigo mesmo, não existe sabotador externo que atinja. Você está bem. Agora, Liliane, esses sabotadores também, que você falou até da forma de comer, de como comer, até de uma forma exagerada, isso também tem a ver com a autoestima, por exemplo? Exatamente, Simone, é isso aí. Tá tudo interligado. Então, a pessoa Interligado. não tem autoestima. O que é autoestima? É a pessoa ter um amor próprio suficiente de se cuidar, de se querer bem. Tá? E o que é o se querer bem? É buscar atitudes, ações de se sentir feliz. Então, o que eu percebo? As pessoas, em geral, se você perguntar, tá mais feliz ou infeliz? Tá, tô muito mais infeliz. E o que você está fazendo para movimentar? Ah, eu estou buscando trabalho, eu estou buscando isso, vou fazer meu cabelo. Opa! Tá buscando tudo lá no externo. E aqui? Tá buscando o quê para você? E o que pode fazer para se melhorar, para ajudar a buscar, né? Ver meu irmão, talvez ver meu filho, talvez estar com minha família há mais tempo. Pode ser. Você tem que Sim. buscar, cada um tem uma questão. Ah, se eu fizesse um curso de reiki que eu sempre sonhei em fazer e nunca fiz, nunca tive oportunidade. E por que você não tem agora? Se buscar essas perguntas. Ah, eu estou infeliz com a minha profissão, eu sempre sonhei ser outra coisa. E aí, agora, dá para fazer? Não dá? E o que você pode escrever? Às vezes, essas perguntas são difíceis, mas quando a gente coloca no papel, vai saindo. Eu sei por mim também. Eu tenho questões. Todos nós somos seres humanos. Ninguém aqui é perfeito. Né? Claro que existem aqueles gurus, aqueles monges que são super meditação, a mente. Mesmo eles têm questões. Vai lá investigar. Só que eles conseguem trabalhar isso muito bem. Né? Que a meditação ajuda muito você ter esse autoconhecimento, a você ter essa tranquilidade, né? E muitas pessoas não. Aí tem que buscar um remédio, tarja preta, para poder dar essa tranquilidade. E vem de fora. O problema continua ali dentro. Ah, mas eu perdi, por exemplo, né? A pessoa tem um problema. Ah, meu problema não tem jeito, porque o problema foi meu marido que morreu. Digamos que seja essa história, alguém que morreu, alguma coisa que não tem jeito. Tudo bem. E aí, você, o que você pode estar fazendo para ajudar o mundo, para ajudar outras pessoas? Isso também motiva. Que às vezes a pessoa está assim, sem sentido de vida, achando que ela não tem função. Não. Todos nós temos uma função. Todos nós podemos ajudar alguém, mesmo sem dinheiro. Isso aí não é questão financeira. Pode ligar para alguém, ver: oi, fulano, como é que você tá? Tá tudo bom? Umas palavras de amor, de carinho. Manda uma mensagem, manda um áudio, né, para aquelas pessoas. Enfim, já está motivando. Já vi histórias várias de pessoas que estavam, digamos, não estavam se sentindo bem e aí aleatoriamente pegou um número de telefone para ligar. Aí ligou e falou: essa outra pessoa do outro lado estava prestes a se matar. E aí ela conseguiu falar com uma pessoa, assim, é tudo intuitivo, né? O mundo nosso, quando a gente pensa que não tem saída, não tem jeito, tem uma saída. E ela conseguiu, né, ajudar essa pessoa que estava prestes a praticar o suicídio. E elas se tornaram amigos. Olha só que loucura, né? Então, é basicamente isso, gente. O que isso tem a ver com a alimentação, né? Que a pessoa feliz, ela come melhor. Ela come devagar. Ela vai fazer escolhas melhores. Ela não vai ficar enlouquecida, estressada, não vai comer tanto por causa do estresse. São pequenos detalhes que vão fazer toda uma diferença. E isso
É comprovado, tá? Então, os sabotadores externos, né? Agora eu vou falar sobre eles, que existem. São as influências sociais, né? Então, às vezes, escolha pelo coletivo. Não, quando a gente é adolescente, por que que o adolescente gosta tanto de Bob's, fast foods, McDonald's? Porque a maioria dos amiguinhos gostam e ele quer ficar na moda, né? É um sabor, realmente, eles colocam ali também um aditivos que deixa aquilo ali muito mais gostoso, né? Tem essa questão, a indústria alimentar faz isso, mas também para poder participar do conjunto, da moda, Claro. né? E isso também tem a questão do vegetarianismo e veganismo. Tá rolando agora muitos adolescentes se tornando vegetarianos veganos. Mas por quê? Muito. Por causa dos amiguinhos, porque tá na moda. Às vezes aquele artista que ele gosta e aí ele quer imitar. Então, esse é o Isso aí. sabotador externo, tá? O sabotador externo, ele vem de fora, né? É a mídia, né, que mostra as blogueiras falando também que faça isso, toma essa fórmula, esse shake, tarará, tarará, eu fico magra, e mostra aquele corpão daquela modelo linda, cheio de Photoshop. A pessoa vai pelo... A pessoa já não tá se sentindo bem, já tá com baixa autoestima. Aí vê uma modelo linda, toda cheia de Photoshop, toma aquele shake, aquela fórmula, vai tomar. Não quer saber o preço, não quer saber se tem efeito colateral. E os problemas vão continuar existindo. Ela continua com baixa autoestima, ela vai continuar comendo mal depois de tomar o shake. E o problema vai continuar. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, o sabotador interno, ele é muito mais importante do que o sabotador externo. E quando você internamente não está bem, qualquer coisa que vir externo vai ser o culpado, né? E vai dizer que o problema é que o pessoal do trabalho todo dia faz festinha, o pessoal do trabalho todo dia faz bolo, aí eu não consigo fazer a dieta. Lá no trabalho todo dia tem bolo, todo dia tem cachorro quente, todo dia quase tem festinha. Eu como, mas eu não encho, eu não repito, eu vou comer aquilo, mas eu vou assim, não vou com olho, né? Não vou com aquela sensação de escassez. Eu como moderadamente naquele dia. E tem dia que vai ter, eu não, sabe, eu não vou estar muito afim também. Afim totalmente Claro. de comer aquelas coisas todas. Mas isso é um aprendizado, tá? E aos poucos, cada um vai chegando no seu ponto, tá? É E isso aprendizado, vai é depender hábito, também da né? questão. Paladar também, né? Tanta gente aí que não gosta do vinho seco, né, Simone? Você prefere o vinho É, seco ou suave? eu prefiro seco, né? O vinho Mas normal, o tradicional. exatamente. Mas muitas pessoas só gostam do vinho suave. E odeiam o vinho seco. Falam que é vinho rascante. Falam os nomes assim. Por quê? Porque o paladar está habituado no vinho suave. Ela não habituou. O vinho e o café, a gente fala que são substâncias, né, que a gente, aos poucos, vai habituando o paladar. Para tomar o café sem açúcar, no caso, e o vinho, tomar o vinho seco. Tá? Isso é um hábito Sim. da pessoa. Então, se a pessoa também tem um paladar infantil, né, gosta tudo molinho, gosta tudo com bastante doce, açúcar, e ela não quer mudar isso de jeito nenhum, fica complicado. E eu tomava café melado muito tempo atrás, né? Melado, melado. Minha mãe toma melado até hoje. Eu falo com ela continua tomando melado. Mas aos poucos eu fui diminuindo. Um dia eu ponho uma colher de sopa, outro dia eu coloco meia colher de sopa, outro dia uma colher de sobremesa, aos pouquinhos. No final, eu só usava meia colherzinha de chá, uma pontinha. Eu falei, ué, mas Sim. por que eu tô com isso? Eu tirei. Aí eu aprendi o sabor do café. Eu percebi que o café tem aqueles aromas todos, né? Como a gente toma um expresso, com aroma de chocolate, aroma disso, gomara, aroma café arábico, enfim. Eu comecei a perceber, esse aqui é diferente desse, porque não tinha um açúcar para interferir no meu paladar. E agora, se botar um café comigo com açúcar, fica muito estranho. Porque o paladar, ele é educável. É. Tá? Isso tudo é questão também de sabotador, tá?
E um principal sabotador que existe, vou falar o que é o sabotador, é dieta. A palavra, né? Dieta é sabotador. Porque as pessoas... É a palavra. Porque as pessoas cismam com o lance, eu quero fazer dieta. E aí corta tudo. Passa assim, ó. E não pode. Remete ao proibido, né? Tá de dieta, tá proibido. E aí, Ah, tudo que é proibido. exatamente. E aí vai ficando pior. E aí as pessoas, né, que já têm questões de ansiedade, estresse, depressão, baixa autoestima e cisma com o lance da dieta por conta própria. Porque, olha, nós nutricionistas não estamos prescrevendo dieta, plano alimentar, sugestão alimentar, né, cardápio. E ela se coloca de dieta. E quando vê algum evento, alguma festa, aniversário, enfim, e se coloca de dieta e vê todo mundo comendo aquilo ali e fala, não, quero não. Aí por dentro começa, sai várias coisas. Só eu mesma. É, Além de estar ferrada, além de ser assim, sou gorda, ainda não posso comer, o que eu tenho de prazer na vida? Entendeu? Começa várias questões. E aí, de repente, ela botou dieta, não, vou comer tudo. Aí come tudo que vem pela frente. Vai. E aí vai a ladeira abaixo. Tava com 80, vai a 90, vai a 100 quilos, entende? E por que será isso? A gente não precisa, ninguém precisa se automutilar, digamos assim. Ninguém precisa sofrer. A vida, a princípio, não é para sofrer, né? A gente tem problemas, todo mundo tem problema. Viver também tem questões, tem aprendizados. Mas a vida é princípio para ser feliz, para ter prazer. Comer também faz parte do prazer, né? E a gente não pode deixar de ter esse prazer, mas prazer com equilíbrio, prazer com moderação, né? Com educação, educar o paladar, tá certo? Então, só piora. Se a pessoa já está ansiosa e faz dieta, só piora o problema dela. Ela fica pior do que já estava, tá? E aí, né, o que a gente pode estar fazendo para eliminar os sabotadores, né? Ah, Os sabotadores, eles sempre vão existir, né? Conforme eu te falei, todos os lugares vai ter alguma coisa sabotando uma alimentação adequada. Até, às vezes, um dia que foi mais agitado, um dia foi mais atribulado e não deu tempo de fazer aquilo que estava previsto na sua mente, né? Comigo super ocorre isso. Eu dou dicas, né? O que eu faço, né? Eu, nutricionista, quando tem um dia muito rápido. Eu sempre tenho ovo dentro de casa. Gente, tenha ovo. Ovo é tudo, ovo é vida. Só quem tem alergia... é top. Tenha ovo em casa, ovo é tudo. Ovo dá pra fazer milhões de coisas com ovo, Dá tá? mesmo. Ovo e banana. Ovo e Eu não banana. fico sem ovo e banana. Dá para É, fazer do doce ao salgado. É só ter dá pra ovo e fazer. banana. Exatamente. Então tá naquele dia que não dá pra fazer nada. Mexe, bata um ovo mexido, um omelete, taca o que tem na geladeira, gente. O que tem, né? Eu tô com um pedacinho de... Eu já fiz até ovo com um pedacinho de beterraba, com um pedacinho de resto de arroz, que tava bom, lógico, né? O que tem? Pedacinho de pão, digamos, né? Para fazer o carboidrato, se você tá sentindo, né, que tem necessidade de comer um carboidrato, bota ali no ovo, enfim, gente, tem milhões de formas aí para você fazer, né? Eu sempre dou essas orientações de receita para os pacientes, de receita que levem ovo. Então, não fazer dieta, gente. Então, a primeira questão aí para eliminar o sabotador é não fazer dieta. É procurar ou profissional nutricionista para elaborar um plano alimentar ou não fazer essas restrições muito loucas, né? Todo mundo sabe aqui o que faz mal, né? Já falei, doce, chocolate, sei lá, pizza em excesso, tudo isso faz mal. Mas não fazer dieta, não fazer assim, cara, eu não como isso, acabou, o resto da minha vida. Não, comer com moderação. Até uma pizza, eu falo para os pacientes, comer uma pizza uma vez por semana não tem problema. Come uma pizza, não vai fazer mal. Só que cuidado com a quantidade dessa pizza.
Cuidado também com o que essa pizza leva, né? Às vezes a pizza leva tudo que tem direito, né? Pizza tudão. Leva calabresa, leva mussarela, leva linguiça, bacon, tudo, tudo. Então procura uma pizza que leva, né? Tipo, Aposta na marguerita. na Aposta na marguerita. marguerita. Aposta na marguerita. Até algumas Não seco portuguesas com também. rúcula. Sim, mas come moderadamente, come devagar. Tenta ver como é que tá. Se tá comendo rápido, se não tá comendo rápido. Tenta mastigar mais o alimento. Muitos problemas de gastrite, úlcera, problemas gástricos são devido à má mastigação. Porque a gente, é aquilo que eu sempre falo com você, Simone, os dentes não é só para mostrar que estão bonitos e sorridentes. É para mastigar, a função principal dos dentes é a mastigação. Se você não mastiga bem o alimento, ele chega inteirão lá no estômago e não é digerido bem não, gente. Aí chega lá no intestino, dá problema. A pessoa fica com gases, fica a barriga distendida, né? Então, precisa mastigar bem isso aí. Tem que comer bem. A segunda item que você pode estar fazendo para eliminar os sabotadores é ter percepção de saciedade. O que é isso? É quando você for comer, você dá uma nota. Você terminar um jantar e você dá uma nota de 1 a 10. Eu tenho esse post aqui no meu Instagram e você vê lá que se você está saciado, bem. Se você está muito saciado e já sentindo empanzinado, ou você está, nossa, comendo e não se aguenta mais a barriga, está passando mal. Não Mas é ainda para tá comer comendo. assim, mas ainda está comendo. Então, perceber isso aí. É comer de uma forma que tá legal, estou satisfeito, estou plena, não estou passando mal, não estou arrotando muito, enfim. Isso é importante. E também não deixar ficar com muita fome, né? Não deixar chegar, eu fico horas sem me alimentar e quando eu como, eu como tudo que vejo pela frente. Não deixar chegar nesse ponto, não chegar a deixar nos extremos. Ficar sempre ali na linha do meio, tá? Atenção plena ao se alimentar. O que é isso, né? Na hora de comer, a gente fala que o comer é um horário, é um momento sagrado. Né? A gente precisa desses alimentos para a gente viver. Se a gente não comer mais nada, parar, a gente não vive mais. Né? A gente entra em inanição e a gente comer e beber. Né? A água também é importante para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem que olhar para o alimento como algo sagrado. Né? Tem pessoas e religiões que falam para agradecer, né? Mentalizar o alimento, agradeço o alimento que está aqui, que para nutrir minhas células de forma saudável. E comer, atenção ali na comida. Não comer estudando, olhando o WhatsApp, vendo televisão, fazendo milhões de coisas. Né? Eu sei que tem trabalhos, infelizmente, Simone, trabalhos que não dão o horário do almoço. Isso é um direito conquistado pela saúde do trabalhador, inclusive. Ter pelo menos 1 hora de almoço. Isso aí não foi à toa. Isso é para a pessoa poder, né, sair, desligar daquele ambiente de trabalho, nutrir as células e ter aquele momento. Em muitos lugares, aqui até do Brasil, Nordeste, que você vai lá, uma loja, 1 hora da tarde, está fechado. Ela fecha para a sesta, né? Para poder dar aquele soninho depois do almoço. Ô, vida boa, né? Quem dera se fosse assim com a gente, né? Mas isso tudo é importante. Nosso organismo, Simone, é muito inteligente. Ele sabe o que é bom para a gente. A gente é que faz as coisas erradas. E aí acaba se auto-sabotando. Tá certo? Tá, isso eu já até falei com vocês também, que é a reconexão. O que é isso? Resgatar o prazer e fazer as pazes com o alimento sem culpa. Então, parar de comer uma coisa né, um bolo, um salgado, alguma coisa que realmente não é tão saudável e depois se culpabilizar. Não, ai, comi isso, eu não poderia agora, meu Deus, vou engordar mais do que já estou. Comeu, tá bom, comeu. Agora, outra vez, não vou comer tanto, vou diminuir isso, eu vou estabelecer horários. Eu tenho uma paciente que eu fiz com ela um esquema. Na casa dela à noite, eles não jantam. É sempre um lanche.
E sempre um lanche gostoso, né? Vinho, com pastinhas, torradinhas. E aí eu falei para ela, para você comer todo dia à noite esse lanche, você acha que vai te fazer bem? Aí ela falou, não. E você acha que você comer quantas vezes por semana não vai te fazer mal? Aí ela falou, acho que 2 vezes não. Então escreve isso. Então ela está fazendo isso. 2 vezes por semana ela estabeleceu de comer junto com a família esses guloseimas. Mas nos outros dias eu dei para ela alguns cardápios fáceis e mais saudáveis e nutritivos. Né? Por quê? Você não pode deixar de ter esse prazer de comer coisas gostosas. Você só tem que ter equilíbrio. E você sabe, você se pergunta. Né? Eu pergunto para mim, né? Quantas vezes eu comer pizza à noite vai me prejudicar? Eu me perguntei. Sim. E eu me respondi, eu acho que 1 vez por semana não vai me prejudicar. E é 1 vez por semana que eu como. E isso é uma coisa natural, sem esforço, sem dor, sem nada. Não pode ter dor, não pode ter culpa. E claro, A se gente tem que você... fazer com consciência. Sim, se Tem que você fazer com acha... consciência. se a pessoa... Aí vem isso aí, um autoconhecimento, né? Dessa fome emocional. E se você acha que realmente o negócio está muito tenso, que você não está conseguindo lidar com as suas questões, procure um profissional realmente, né? Ou psiquiatra, psicólogo, para tentar ajudar a resolver essas questões. Existem, inclusive, até psicólogos que eu já vi que são voluntários, são gratuitos. Eu tenho uma amiga, não sei se ela entrou aqui, ela tem um psicólogo que ele é 0800, ele faz esse trabalho voluntário. E super ajuda ela. Então, tem profissionais, sim, que possam estar ajudando, né, de forma até voluntária, se a questão é financeira. Tudo tem jeito nessa vida, gente. Tudo tem jeito. Só não tem jeito é quando, né, parte dessa para outra. Aí acabou. Com Aí, certeza. não é? Viviane, só para te finalizar, faltam menos de Sim, 10 minutos para a live acabar. Então, até sim. se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar rapidinho, teve só uma pergunta aqui se o chá de hortelã após a pizza ajuda. Ajuda na digestão. Chá de hortelã é digestivo, então pessoas que têm uma deficiência, né, de digerir o alimento, ou come alguma coisa e fica com aquela digestão lenta, rotando, existem vários chás que ajudam. Espera aí uns 10 minutos depois do almoço, a jantar, ou qualquer coisa que coma e faça, né, aquele arroto, eructação, né? Tomar um chá. Chá de hortelã, tem chá de alecrim, tem vários chás aí, de funcho, erva doce, que auxiliam, né, na melhora na digestão dos alimentos, tá certo? Sim. Mas não corta caloria não, tá? Não adianta tomar chá que não corta. Chá, Comer e cortar. chá tem várias funções, né, gente? Então vamos finalizar aqui, né, com essa questão toda que eu falei, né, da nutrição comportamental e os gatilhos emocionais. Você tem alguma pergunta, Simone? Então, você tinha falado uma hora em relação quando o cliente, né, quando o seu paciente vai até você e tudo mais, e às vezes a pessoa tem aquela consciência, mas está em busca aí de um plano alimentar para poder perder peso. E aí, o sucesso dessa perda de peso, Liliane, ela depende. Eu até já sei qual vai ser a sua resposta, porque eu acho que é parecida até quando a gente vem também um cliente para fazer um tratamento estético, Sim. né? Mas o sucesso dessa perda de peso, ela depende mais do nutricionista, né, que atende, que está ali orientando, ou do próprio paciente? Então, gente, depende dos dois, mas do paciente, porque eu não vou estar 24 horas na casa da pessoa e nem a pessoa não tem um spa, né? Um sonho meu ter um spa, que a pessoa chegue e eu faço tudo para ela, né? Tudo certinho, faço os alimentos e dou e converso, explico, tá comendo muito rápido, poderia comer um pouquinho mais devagar, pensa, faz o mindful eating. Não é assim, né? É. Então a pessoa tem que chegar em casa e pensar, mentalizar um pouco, né? O que está acontecendo? Qual é o motivo, né, de eu estar fazendo tudo errado? E eu quero realmente melhorar? E essa pergunta tem que ser feita com sinceridade.
Porque não adianta falar, por que que eu quero mudar para ficar gostosa, para ficar bonita, para mostrar, para conseguir um namorado, sei lá, né? Não é essas coisas superficiais. Eu quero ficar bem com meu peso porque na minha família todo mundo tem diabetes e eu não quero ficar diabética. Isso foi a resposta de uma paciente minha. Isso motiva, sim, mas ela tem essa mesma paciente tem uma questão que eu já identifiquei o que é. Ela precisa tratar e resolver essa questão dela. Porque todos nós, né, temos algumas frustrações. Só que a gente tem que trabalhar isso muito bem, entender isso muito bem. Realmente, a ajuda de um profissional psicólogo para isso é fundamental. Mas eu também posso escrever. Muitas questões eu resolvo escrevendo. Quando eu começo a escrever, eu falei, eu tô com isso por quê? Porque preciso melhorar. E escreve. E aí as coisas vão fluindo. E estar feliz, estar bem é fundamental. Tá? Então posso finalizar aqui, Simone? Eu acho que já está chegando da hora do término. Pode. Daqui a uns 5 minutos está acabando, mais ou menos. Pode ir Isso. finalizando, sim. Tá, então a primeira questão é agradecer a todo mundo pela presença. Então, só fazendo um resumo de tudo que eu falei aqui. Então, tirar o pensamento, perder peso e ter o pensamento, eu me amo, o que eu posso fazer para me cuidar? Anota, isso aí é importante. Observar sinais internos. O que são os sinais internos? Tem hora que a gente não tem nem vontade, né, Simone? Às vezes a gente não tem aquela vontade de comer aquele negócio. Não come, não força. Nada que é forçado é bom. A gente tem aquelas vontades internas, nosso organismo é inteligente. Ser flexível consigo mesma. Entendeu, gente? Não olha, parem de ser assim. Tem que ter flexibilidade em tudo nessa vida, tá? Nutrição com prazer. Então, alimentar-se com prazer, né? Tentar fazer de uma salada uma coisa bonita, gostosa, atraente, tá? Pode ser. Eu tenho vários pratos aí interessantes no meu Insta. Empoderamento. Essa é uma palavra-chave. Está junto com autoestima, certo? Ter compaixão de si mesmo. Então, não tem nada dessa de você ficando se auto-julgando o tempo todo. Tem que ter autopaixão da gente mesmo, né? Aceitação do que não pode mudar, sem julgamentos. Ter responsabilidade. Uma coisa é ter autocompaixão, outra coisa é ter responsabilidade. Compreender o quanto está disposto a mudar em prol da sua saúde. E avaliar custo-benefício, né? O quanto terá que mudar e o quanto precisa ter saúde. Só quando dói na gente, né? Quando aparece algum problema sério, a gente tem que mudar. Então, não vamos esperar isso. Não vamos ficar doentes, não. Tá? Vamos nos cuidar antes disso. E nos cuidar de forma integral. Tá certo? Não é só o físico, não. Mas, coração, mente e o resto a gente corre atrás, tá bom? Muito obrigada a todos pela presença, essa live maravilhosa. Simone, muito obrigada também pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado, obrigada mais uma vez, obrigada também a todo mundo que está aqui. E assim, eu acho que o princípio de tudo isso que nós falamos aqui realmente é a gente ter a consciência. Quando a gente tem consciência e sabe o que está fazendo, sabe o que o que está nos sabotando, a gente tem como realmente parar e botar o pé no freio para... Agora tem que buscar essa força de vontade, né? Eu sei que é difícil, eu confesso que eu estou tentando, mas a gente consegue. Eu já estou começando a diminuir pelo menos aí um pouquinho. O café à tarde eu já tomo sem açúcar, porque eu como tal biscoitinho com a geleia, então eu já não boto o adoçante, eu já não boto no café, porque aquilo já me sacia. Então, aos poucos a gente vai, como você falou, educando o nosso paladar, né? E se habituando.
Eu acho que é isso, Exatamente. é buscar realmente essa força de vontade em questão da saúde em primeiro lugar. E buscando sempre estar bem, estar feliz, estar contente no que faz, no dia a dia. Um beijão, Renata. Renata entrou aí quase no finalzinho. Tá, E beijo. um beijo. E então é isso, gente. Vivam o presente, vivam o hoje da melhor forma possível, mesmo estando complicado, tá bom? Esse é o meu Com recado para certeza. todos. Muito obrigada, Liliane, mais uma vez. Obrigada a todo mundo também. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode procurar a Liliane direto no Instagram dela, @NutriLiliane, que ela vai responder. Às vezes fica alguém com vergonha, né, de alguma Sim, pergunta aqui em pode público. perguntar, Isso fiquem à vontade. acontece muito. E aí vocês podem mandar depois para ela que ela vai responder. Gente, mais uma vez, obrigada, um beijo grande. As lives estão espaçadas, né? A gente até estava comentando no início, devido aí todo mundo está trabalhando, está todo mundo, né, com os horários ocupados. Então, eu procurei fazer as lives agora quinzenais, só que daqui a 15 dias vai ser meu aniversário. E... Então agora a live só em outubro. Aí em outubro a gente programa mais uma live bacana aí e eu informo para vocês, tá bom? Tá bom, Beijo querido. Um grande, beijo. boa noite para Boa todos. Fiquem noite. Minha com amiga Deus. Kátia, boa noite. Beijão para todo mundo que mandou beijo, eu não vi, não respondi. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Tá ótimo? Tá certo. Beijo, gente. Tchau, Tchau, Lili. tchau, Obrigada mais uma tchau. vez. Obrigada.